A gente vai falar de autodesenvolvimento e carreira, e para falar sobre isso, eu tenho 30 minutinhos. A ideia é que a gente consiga fazer isso de uma forma em que, como vocês estão aí no alto, eu estou aqui embaixo, eu não vou conseguir fazer escaladas para a gente poder se inteirar, para a gente poder se engajar. Eu vou precisar que vocês então participem o máximo possível. E vocês já fizeram isso. Vocês já responderam uma enquete da pesquisa que a gente fez para elaborar esse conteúdo que está aqui. E a gente começa falando de desenvolvimento e de carreira, já com uma informação que vocês compartilharam com a gente. Vocês disseram o seguinte: para mim, o trabalho que faço tem que ser incrível, me dar muito prazer, ser fulgurante. 90%, 87%, a maioria de vocês disse que sim, tem que ser. É isso que vocês procuram no trabalho. Deixa eu pensar aqui comigo e façam vocês a mesma coisa na faculdade, no estágio, no trabalho de hoje, em qualquer outra oportunidade anterior, ou mesmo na UIS de hoje. É incrível, dá prazer, é fulgurante. Eu diria que não é tanto assim, pessoal. Vocês sabiam que, no fundo, nós vamos começar por aqui essa história de um extremo ao outro. Vocês responderam dizendo que o trabalho dele está no extremo de cá. Ele é fulgurante. Ele é incrível. Mas vocês sabem que a origem da palavra trabalho vem daquela combinação ali, tripalium, que é 3 e palium seriam toras ou madeiras, que você combina 3 madeiras, onde você coloca numa visão de X. Esse nosso bonequinho vai acompanhar a gente ao longo da apresentação, mas ele está lá na madeira, sofrendo, porque tripalium era um instrumento de tortura. O trabalho, por origem, ao longo da história do ser humano, vem da tortura. Quem é que trabalhava nos séculos passados? Escravos, trabalhadores braçais. Era doloroso. Isso vem um pouco da condição histórica de como é que a coisa se faz. Inclusive nas interpretações, isso aqui é uma grande charge, que era muito vinculada, principalmente na década de 80 e de 90, que é o trabalhador na posição do tripalho, da tortura, em cima de um relógio. Esse é o trabalho conforme muitos ainda têm na cabeça sobre referência. Mas curioso que vocês têm um outro extremo, um trabalho fulgurante, um trabalho muito livre, um trabalho incrível. E aí eu parei para pensar e falei, cara, mas como é que a gente vai fazer a transição daquilo que é a realidade da maior parte da população para isso que eles estão imaginando que é o trabalho? Porque veja só, a gente vai falar um pouco disso, porque esse lado de cá, do brilhante, do incrível, passa muito por essa palavra aqui da vocação. Quem aqui tem vocação para alguma coisa? 1, 2. Ninguém mais? 3. Que interessante. Vocês sabiam que ter vocação é algo raro? A maior parte de nós, de fato, não tem vocação. A vocação é algo muito interno, ele é muito origem, ele é muito coração, ele é muito íntimo. E vocação, sendo algo tão sensível desse jeito, historicamente, psicologicamente, ele é raro de se encontrar. Mesmo aqui, talvez, na hora que eu perguntei, talvez alguns não queriam responder que vocação não. Às vezes vai perguntar depois qual é a minha vocação, se eu falo, se eu canto, se eu faço isso ou danço, vai pedir para fazer, então eu não vou falar que eu tenho vocação, mas é um chamado interno. Ele é algo que você, inclusive, pagaria para trabalhar. Você faria aquilo com todo o gosto do mundo. E vocês me disseram na enquete que 74% de vocês, todos que estão aqui, disseram, não, todo mundo tem uma vocação. Vocês podem até achar e não terem levantado a mão, mas vocês responderam dizendo, quando eu perguntei, todos têm uma vocação? A maioria de vocês tem sim, tem uma vocação.
Só esqueceram de incluir a si próprio, né? Tem vocação sim. Ah, é? E aí eu perguntei e cruzei os dados. Essa galera que respondeu aqui que tem vocação sim, eu perguntei. Então tá bom, naquilo que você tem vocação, que é incrível, um trabalho sensacional, você trabalharia de graça? Só 13% disseram que não. Mas então tem uma coincidência incrível. Vocação é um chamado interno. Você pagaria para trabalhar, é algo inspiracional. O extremo de cá, do trabalho ideológico, e do extremo de lá, que é o trabalho antigo, a gente vai ter que achar um ponto em comum aqui na nossa conversa de hoje, que tem a ver com carreira e o desenvolvimento. Não adianta a gente falar de carreira e desenvolvimento enquanto a gente está falando do extremo de cá, onde um trabalho era extremamente doloroso e difícil, porque isso já acabou. Deveria ter acabado, e se não acabou, não é a cara daquilo que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de algo aqui no meio do caminho, mas definitivamente, pessoal, não é algo fulgurante, e vocês vão entender por que não é. E por que isso faz parte da nossa carreira não ser. Hoje, isso inclusive nos últimos 5 anos, a psiquiatria estuda muito esse negócio de vocação, e é entendido muito como flow, é um fluxo, é aquilo que é raro, é para poucos mesmo, e é intenso. Vocação é aquilo que, de fato, te movimenta sem que você tenha que se preocupar em pagar a conta no dia seguinte. Te movimenta demais em cima daquilo. E aí, a gente evolui para falar da Angela Duckworth. Esse é um livro sensacional. Quem gostar muito do tema, vale a pena dar uma lida. Ele foi o best-seller do New York Times nos últimos 5 anos. A Angela Duckworth lançou o Grit, que é garra. Traduzindo, é garra. Ela, graduada em neurobiologia por Harvard, mestrado em Oxford e PhD em psicologia pela Pensilvânia, ela ganhou o prêmio dos gênios. Não existe uma série de prêmios que podem ser colocados para sejam estudantes, sejam escritores. Tem o Prize, tem o Pulitzer, você tem o Nobel e tem um prêmio, que é o prêmio MacArthur, que dá para quem é cabeção. Os cabeções, todo ano, levam o prêmio MacArthur. E Angela recebeu o prêmio MacArthur nos estudos que ela fez e publicou no Grit sobre o que tem em comum, provado cientificamente, entre os 1000 maiores talentos da humanidade. E ela foi estudando de vários países, de vários cenários, e foi descobrindo um livro de 300 páginas, tentando ser resumidos em 30 segundos. O que vocês acham que ela identifica que é tão incrível nesses 1000 grandes talentos da humanidade? Será que todos eles tinham vocação para um trabalho brilhante, figurante, incrível, extraordinário? Personalidades que estão estudadas por ela. Vou citar algumas: Bill Gates, Steve Jobs, o Ronaldinho Gaúcho foi estudado por ela, Messi foi estudado por ela. Na música tivemos vários outros, na arte vários outros. Será que todos esses e muitos outros, o que tem em comum? Uma vocação incrível. Esses são os seres humanos raros que têm uma vocação. Sabe o que ela entendeu? Sabe o que ela descobriu? Que é muito interessante, eu tenho certeza que já passa pela cabeça de vocês. Até pelo próprio nome do livro, que é garra. Esses, todos estudados e avaliados, falam de talento. Não vocação, talento. E a partir de agora a gente vai conversar sobre talento. E o que a gente tem que fazer para desenvolver os talentos que nós temos ou vamos ter para sair dessa situação, talvez, de um trabalho mais arcaico, para algo aqui no meio que combina mais com a atualidade e, ao mesmo tempo, naquilo que cada um de nós pode ter na carreira. Porque talento é fácil de medir. Quem aqui tem talento por mexer em planilhas de Excel com macro? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, mais alguém? Vocês 3? Então é o seguinte, nós vamos fazer um teste agora, ok? E eu vou avaliar quanto tempo leva para vocês desenvolverem uma linha de código em macro, para ver o resultado disso, para ver qual de vocês tem a maior habilidade. Os 3 têm um talento. Aqueles que destacam no talento acima da média pode ser inclusive medido.
e esse exemplo que eu acabei de falar pode ser feito em qualquer outra área. Na área de pessoas, o que seria um talento na área de pessoas hoje? O que você espera de um talento na área de pessoas? Quem trabalha na área de pessoas? Quem está estagiando na área de pessoas? 3. O que esses 3 rostinhos esperam? Que espetáculo! Então veja bem, vocês precisam ter um talento de identificar talento para as outras áreas. Isso é difícil. Como é que eu vou medir qual das 3 pessoas tem um talento acima da média nesta capacidade? É possível medir o talento. Vocês podem pensar em vários outros. São possíveis de medir. Quem aqui gostaria de estar acima da média num talento que você vai precisar usar ou que você usa na sua profissão, na sua carreira? Então, se vocês pensarem desse jeito, a gente vai se deslocar do lado de cá e vai caminhar para a direção que a gente precisa. E pode ou não coincidir com alguma coisa que você gosta. Pode não necessariamente ser um talento que você goste, mas é algo que você aplica no trabalho que você vai precisar exercer. O talento é o famoso tchan. 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 Ele é mais comum, ele não é raro, pode ser desenvolvido, pode ser desenvolvido. Significa que alguém quer que ele desenvolva? Não, pode. Querer está diferente aí do poder. E está na mesa. Eu não tenho esse talento, posso tê-lo? Agora é a hora que vocês dizem sim ou não. Ah, tá bom. Então eu vou fazer de novo a pergunta, mas finjam que eu estava aqui nesse processo, tá? Talento é mais comum. Talento pode ser desenvolvido. Talento está na mesa. Se você não tiver um talento, você pode desenvolvê-lo? Sim. Ah, que bom. Que bom, você sabe por quê? Senão estávamos fadados ao desemprego, né? Fadado ao desespero, à depressão. Estaríamos completamente fora do sistema, alijados, porque só aqueles com vocação, só aqueles incríveis é que poderiam estar onde estão. Então, eu tenho uma sugestão para vocês. Nós vamos usar um método que eu criei hoje de manhã, pelo tempo que eu tinha. É o método TOW. Dedão do pé. Você quer desenvolver um talento, você vai lembrar do seu dedão do pé. Ok? Você tem um talento que está pouco desenvolvido e é necessário na sua área, ou você não tem um talento, o seu colega tem, você precisa fazer um match de talentos com ele e ficar acima da média, lembre de olhar para baixo. Aí você vai lembrar do seu dedão. Aí quando você lembrar do seu dedão, você vai lembrar do TOI, exatamente o dedão de pé em inglês, e a gente vai começar a brincar com isso. Vai. Tempo, objetivo e envolvimento. É bem simples. Nós vamos começar a falar do tempo, do objetivo e do envolvimento. Mas eu vou começar pelo principal, que é esse aqui, ó. Objetivo. É para ali que eu vou. Vai. Ó que maravilha que está funcionando. Objetivo. Foi. Olha só, deu certo. E vocês me responderam sobre o objetivo. Eu perguntei assim, sobre o que você queria, o que você precisava fazer, qual era o seu objetivo próximo de carreira. 70% disse assim, eu quero ser promovido a algum cargo sênior. 20% disse, quero ser efetivado na UIS. Sabe onde é que está o problema? Nos 10%. Usualmente são nos 10% quando está o problema, né? Quer concluir o estágio ou ser efetivado em qualquer empresa. Atenção, se tanto faz para você, lembre-se que você não tem um objetivo. E a fórmula do dedão começa pelo objetivo. Se você não sabe onde quer ir, qualquer lugar te leva, qualquer caminho vai te levar onde você quiser. O que você quer? Hoje, semana que vem, mês que vem. Tem problema não, você vai mudar de ideia. Sem estresse. Mas saiba para onde você vai, pelo menos. Então, escolha um caminho. Na sua carreira, na minha carreira, eu faço isso com frequência. Eu vou contar uma história para vocês. Hoje eu sou casado com Roberta, tenho 2 filhos.
Rodrigo e Júlia têm 2 anos de idade. E eu faço 40 anos nesse domingo. Completo metade da minha vida. A expectativa de vida em torno de 80, estou completando metade. Olha que delícia. Falta só metade agora, para concluir uma jornada. E nessa metade de vida, quando eu olho para trás, quando eu tinha 25 anos, não, 23 anos, eu fiz um plano de vida audaz. Um plano de vida para os próximos 10 anos. Dos 23 aos 33 anos. E aí, dos 23 aos 33 anos, eu fui seguindo aquele plano de vida. O primeiro ano do plano de vida deu todo errado, tive que refazer. Aí o segundo ano do plano de vida acertei um pouco mais, fui na direção que eu queria, pelo menos sabia as alternativas. E aí quando eu estava ali com meus 25 anos, conheci minha esposa, namoramos. E nos primeiros dias de namoro, ela foi ao meu apartamento e viu um A3 na parede, onde tinha o meu plano de vida, de 23 aos 33 anos. Tinha 25 na época. Óbvio, o que toda mulher faz nessa hora? Deixa eu ver o que ele está pensando nos próximos anos. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. De repente, eu percebo que o humor daquela casa onde estávamos se desfez. E eu não sabia qual era o problema. Fui descobrir, depois de horas à frente, que não estava escrito nos próximos 10 anos uma palavra: casamento. Não estava no meu plano. Você acredita, Tavo? Acredita, né? Acredita. Não estava no meu plano a palavra casamento. E muito menos a outra palavra perigosa: filhos. Para conseguir reverter, eu diria para vocês que é impossível. Você refaz o seu plano de vida, né? E inclui a danada da palavra casamento. E aí, eu incluí a palavra casamento. Aos 30 anos, eu tinha 25. Eu acho que foi interessante, porque eu me casei aos 30, querendo ou não. A vida nos levou para os 30 anos, me casei aos 30 anos. Eu lembro que, quando eu a pedi em casamento, 1 ano e meio antes, lembra que eu falei para você? É claro que a história do casamento é a parte, tá? O próximo TED eu falo para vocês do pedido de casamento. É incrível. Você já ouviu essa? É incrível, não é? É do caralho, né? É boa pra caralho. E aí, depois de toda a história, eu chego para ela: lembra? Vamos nos casar quando eu falei que ia casar com 30 anos. Aí ela me devolveu: você escreveu o casamento aos 30. Agora quem vai escrever filhos sou eu. Falei: é verdade. Nessa eu não tenho como mandar. Não é verdade? Pois bem, objetivo: vida, estudo, carreira, qual é? Ah, mas se eu disser para alguém que o meu objetivo é ser dono dessa empresa, vão me achar muito demais, too much. Daqui a um tempo, você pode colocar seu objetivo lá, não tem problema nenhum. E antes disso? Você só tem esse? Aí você vai ter um problema, porque você não consegue alcançar as prévias, para te reforçar a tua energia para o próximo. Objetivo: elemento número 1 da fórmula do dedão. Segundo, envolvimento. Como assim, Fabiano, envolvimento? Nós vamos falar de autodesenvolvimento, super batido. Dezenas de livros, centenas de obras, vários conteúdos. Olha o que existe nessa palavra: envolvimento. Autodesenvolvimento. Muita gente fala autodesenvolvimento, aí você é tranquilo, cara. Pô, vou fazer uns Google aqui da vida, boto para dentro, leio umas coisinhas ali, boto no currículo. Autodesenvolvimento. O ponto é o seguinte: lembra do nosso bonequinho? Eu tirei ele do tripalium, coloquei ele aqui, ele está vivo. E aí eu pergunto para vocês: qual o melhor autodesenvolvimento? O autodesenvolvimento de forma orgânica: estou me desenvolvendo, estou me desenvolvendo, estou me desenvolvendo. Aprendi Excel. Ou, caraca,
Caraca! Quanto tempo você ainda está na loucura da corrida? Tá, né? Voltou com tudo. Para chegar no melhor tempo de 5 km, 5 quilômetros, quanto tempo levou para você se dedicar? 5 anos. Para fazer a passada da corrida ser muito legal. Quanto tempo vocês acham? Quantos chutes vocês acham? Quantas vezes vocês acham que o nosso querido Neymar teve que praticar para acertar com precisão, com 50% de chance de acerto um chute no gol? Será que na hora que ele der o próximo 100.347 chute ao gol, ele está mais próximo de acertar o gol do que antes? Claro, ele continua praticando. Essa foi uma das descobertas da nossa querida amiga Ângela. O talento se desenvolve por meio da foda. Não naquele sentido, senhores. No sentido da raça. Na repetição, na dedicação. E para você conseguir fazer isso, você precisa se envolver. Você tem que se envolver. Veja só, quanto mais próximo você tiver daquilo que você quer praticar, eu sou da área de tecnologia, preciso me desenvolver numa determinada linguagem de programação. Poxa, eu preciso me envolver com aquilo, eu preciso ler a respeito daquilo, eu preciso falar a respeito daquilo, eu preciso praticar. Se eu estiver distante, vendo 2, 3 vídeos de YouTube e achando que eu me qualifiquei, eu tenho um problema, eu tenho que me aproximar. Eu sou da área financeira, eu preciso ter um domínio muito bom a respeito de valuation. Como é que eu faço isso? Você precisa começar a fazer contas, você precisa fazer vários valuations de empresas, olhar vários cases que existem no mercado, conversar com pessoas que fazem aquele tipo de exercício. Você precisa se envolver. Sabe o que é legal? O objetivo, você vai ter que escolher. O envolvimento, você vai ter que levantar da cadeira para fazer. E adivinha o que vai acontecer com a próxima da fórmula do dedão, né? O tempo é igual para todos nós. Pelo menos no nível que a gente está falando aqui, fora da física quântica. É igual para todos nós. É o quanto você vai fazer uso dele para conseguir chegar no nível de talento que você precisa ter. E já aconteceu isso com vocês? Teoria. Prática já é deformada da teoria. Você se envolve na prática, atinge o teu objetivo de uma forma completamente distinta que você imaginava, existe até uma certa essência lá dentro. O que eu aprendi na faculdade, eu não uso pra porra nenhuma. Isso já passou pela cabeça de vocês em algum momento? Agora reflete um pouco mais, na idade que estamos, no momento que estamos, e vamos voltar lá para o primeiro ano de faculdade, com a cabeça que nós temos hoje. Como é que seriam a sua graduação? Seria diferente? Você estudaria mais ou menos certos assuntos? Se envolveria mais ou menos com certas ações? Isso, infelizmente, por enquanto, a não ser que seja na próxima vida ou tivermos uma máquina do tempo, não vamos conseguir fazer. Mas, pelo fato de você já ter passado por isso, você pode reaplicar novamente, acredite se quiser. E não é só nessa brincadeira simples. Quanto mais você consegue envolver, tem uma barreira na sua frente. Você vai conseguir movimentá-la. Não despreze essa barreira, ela é difícil sim, tá? Até que você consiga superá-la e entenda essa barreira com qualquer objetivo que você queira escolher. Sua primeira gerência, a sua primeira superintendência, sua primeira contratação, o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. A barreira. Você vai ter que vencer um objetivo. Na hora que você se envolve com o tema e supera essa barreira, você sai diferente. Você sai diferente. Você está pronto para começar a próxima diferente da primeira que você começou. Tenha certeza absoluta, vai valer a pena. E aí que vem o problema. Você acha que o problema era o objetivo? O problema é depois do objetivo. Porque depois que você alcança, e agora? Qual é o próximo objetivo? Qual é o próximo desafio que vem pela frente? Mas não se assuste, porque isso que vai ocorrer em fases, e vai ocorrer com certeza, com frequência. Você não tem que se desesperar nisso. A gente vai entrar na última variável da fórmula do dedão,
Você escolheu o objetivo. Nós falamos que o trabalho arcaico morre, o trabalho ideal não existe, estamos caminhando para o centro. Esse trabalho que estamos caminhando para o centro depende dos nossos talentos. Escolhemos uma fórmula para isso. O objetivo foi dito. Na cabeça de vocês tem vários aí pingando nesse momento, lembrando de várias oportunidades. Falamos que você tem que ir para uma segunda variável, que é se engajar. E agora falta uma terceira, que é o tempo. E veja só, estudos mais atuais falam muito do tempo ser algo orgânico. Olha que loucura, é orgânico. Nós temos dentro aí do nosso cérebro uma combinação do lobo occipital, que fica mais aqui na parte traseira da cabeça, e o lobo frontal. E olha que curioso, organicamente, ao longo do tempo, foi se estudando e percebeu-se que o lobo occipital, ele se desenvolve mais cedo na nossa idade, e ao longo do tempo, na faixa entre 20 e 25 anos, próximo dos 30, o lobo frontal termina o seu desenvolvimento. Então a gente passa boa parte dos primeiros 20 anos de vida muito calcados em cima do lobo occipital. O que isso significa? O lobo occipital é aquele que faz com que nós, seres humanos, deixemos de ser aquela gracinha gostosa, filhinho do papai e da mamãe, que hoje eu tenho lembranças incríveis dos meus 2 anos com os meus 2 filhos, imagino que eles não cresçam nunca. E quando atingir a barreira dos 11, 12, 13 anos, o lobo occipital começa a chacoalhar, a aquecer, a despertar uma série de motivações em nós, seres humanos, de maneira orgânica e forte, que é: acelera, opine, vá em frente, tome posse, corra, divulgue, seja presidente da República. Aos 15 anos. O lobo occipital é aquele que acelera o ser humano. Então, enquanto nós estamos aqui juntos, e pela faixa etária que eu vi na pesquisa, ainda temos muitos entre nós que estão na fase do desespero acelerado. Isso é bom. É que provoca transformação, porque às vezes a gente se acomoda. Não é ruim, não. Mas sabe o que acontece depois, quando o lobo frontal assenta a poeira? Ele começa a comandar o lobo occipital. E começa a dizer assim: não é tanto assim, não. Eu vou pensar 2 vezes antes de fazer isso. Eu vou pensar 3 vezes antes de fazer isso. E com o tempo, nós, seres humanos, temos que começar a entender que isso faz parte do nosso organismo. E temos que saber entender que essa brincadeira aqui do tempo, a gente não consegue evitar. Ela está presente no nosso dia a dia. Com o tempo, você tende a ter mais ou menos disponibilidade para estudar. Com um cargo mais alto, uma senioridade maior. Aqueles que têm até 1 ano de formado responderam: eu acredito que não tenham. Aqueles que têm mais de 1 ano de formado entendem que sim. É possível. O desespero inicial que a gente passa, ele vai se assentando. A gente vai entendendo que é possível achar fórmulas e saídas do nosso tempo para nos desenvolvermos. E se a gente pensar nisso daqui, eu gosto desse ciclo do tempo aqui, porque dá uma realidade clara para a gente. Veja só, entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite, um típico ser humano, que não tem filhos, consegue ter algumas horas de lazer e lifestyle aqui no verdinho. E trabalho na parte da manhã em torno de 3 horas, depois mais 5 horas na parte da tarde, e depois ele dorme. Ou seja, das 24 horas, nós temos pouco tempo para o lazer e o estilo de vida. E para trabalho, desenvolvimento e carreira, nós temos aqui essas 8 horas que estão disponíveis. Será que eu consigo ficar acima da média, usando essa variável à minha disposição? 88% dizem que ao se tornarem gerente, o tempo de estudo dessa pessoa será menor. Porque ela vai ficar andando para lá e para cá sem fazer porra nenhuma, e vai ficar com pouca disponibilidade para conseguir estudar. Mas olha só, o que vocês também disseram. Aqui,
15% de vocês acredita que o tempo que fica disponível, ele não vai reduzir. Você vai subir de cargo e você vai continuar tendo todo o tempo à sua disposição, mesmo que pequeno, para conseguir fazer tudo o que você precisa e continuar se desenvolvendo para o próximo objetivo, para o próximo objetivo, para o próximo objetivo, para o próximo objetivo. Adianto a vocês, infelizmente, não é uma verdade. Você vai precisar identificar e saber administrar muito bem o seu tempo, porque com o decorrer dele, ele vai se apertando, porque veja bem, senhores, vocês também vivem fora do ambiente de trabalho. Tem o lazer, tem filhos, tem família, e isso vai começando a se espremer e vai ficando aqui uma disputa por qual é a próxima etapa da minha vida e o tempo que eu vou colocar para me envolver. Mas é uma escolha que você consegue fazer. Ninguém vai conseguir fazer isso. Por isso que a minha fórmula secreta, e aqui é o maior slide de todos, podem tirar fotos, tá bom? Isso aqui vale muito. Tudo que eu falei não serve para nada, porque se você não tem sorte, foda-se. Só que a minha sorte, ela é diferente. É só você ralar no tempo. Você quer ter sorte? Né? O grande tenista que ganhou o último Roland Garros, chega naquele prêmio e pergunta, poxa, como foi? Muita sorte sua. Sorte o caralho. Porra. Eu só ralei no tempo que eu tinha para chegar até aqui. Por fim, para a gente finalizar, compartilhar com vocês algumas coisinhas que me ajudaram na sorte que eu tive ao longo da minha carreira. E para isso, eu até perguntei para vocês, como é que vocês se preparam hoje para desenvolver os seus talentos, para atingir os seus objetivos ao longo do tempo que vocês têm disponíveis? 95% de vocês estudam pela rede social, 90% online, 70% já tiveram e fazem acesso com a outra língua, um inglês, um espanhol, um francês, 80% leram de 1 a 2 livros nos últimos 3 meses. Isso aqui, interessantemente, eu já fiz essa apresentação em outros momentos, e essa pesquisa eu já repeti ela umas 4 vezes, é curioso o quanto nós brasileiros ainda lemos pouco, né? A gente continua lendo pouco. 1 a 2 livros é muito pouco. Muito, muito pouco. Eu tive um antigo professor do mestrado e que ele me dizia o seguinte, que eu até hoje não esqueço. Se você quer ficar acima da média, leia 70 livros por ano. Eu peguei 70 livros por ano, dividi por 12, 7, 6 livros por mês, 6 por semana, 1, 2 por semana. Depois eu dividi por hora. Falei, 2, eu vou continuar abaixo da média por um tempo. Como é que eu me atualizo? No Twitter, direto na fonte, eu gosto de bypassar as fontes e vou direto no autor, direto na referência, é onde eu me sinto mais seguro. No YouTube, com especialidades e profundidades, e a partir daqui eu adoro a Udemy, se vocês com certeza devem conhecer e uso, principalmente para complemento técnico, é muito bom. Kindle Unlimited, isso foi a melhor invenção da Amazon para mim, porque abre demais a cabeça, a capacidade que você tem de explorar novas óticas, novas referências, por exemplo, com o Kindle Unlimited, que você consegue ter acesso a vários conteúdos de maneira ampla. Eu sou um profissional formado em engenharia e depois busquei alguns mestrados e alguns MBAs na área de finanças e na área de marketing. Eu adoro isso daqui. Então, o que eu faço? Eu boto a mão na massa. E aí eu gosto muito, 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 muito de atrapalhar o nosso time de tecnologia. O time de tecnologia sabe o quanto sofre, o quanto eu boto a mão na massa aqui, porque é o meu espírito. É onde eu consigo envolver-me para não me perder. Na parte de negócios, relatórios, adoro fazer, startups, adoro visitar. Na parte financeira, adoro acompanhar o que está acontecendo no mercado, adoro operar na bolsa. Sim, não perco muito, perco pouco, mas adoro. Por quê? Me envolvo. Senhores, escolham os envolvimentos de vocês e vão até eles. Se envolvam com eles. Não deixem que os seus talentos sejam adquiridos por intermediários. São vocês que têm que adquirir esses talentos. E, óbvio, ferramentas que eu não abro mão.
quadro branco e o tablet. Inclusive, viram que a minha apresentação toda foi feita à mão, porque exatamente eu preciso escrever, eu preciso estar vendo o que está acontecendo ao meu redor. Pessoal, esse é um pouco do conhecimento, do conteúdo, um pouquinho das pílulas que eu tive chance de fazer no tempo que está aqui, já estourando o tempo que está à disposição em 10 minutos. Então, primeiro, queria agradecer muito o time da Wizit, queria agradecer muito a presença de vocês, o tempo de vocês, que é raro, usem ele a favor de vocês. E se quiserem ouvir mais e me ajudarem a crescer na rede social, porque eu ganho pontos por isso, tá? Eu ganho dinheiro aqui, então, por favor, sigam-me no Twitter, está lá à sua disposição. Um abraço, até a próxima.